Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui de novo com vocês e hoje a gente vai estar nesse segundo encontro trabalhando um pouquinho sobre o conceito de soluções de uma equação diferencial ordinária. É um conceito primitivo que vocês estudaram lá no ensino médio, por exemplo, se você pegar uma função, sei lá, x mais 1, você tem que igual a zero. Você quer descobrir um valor, então você substitua nessa equação x mais 1 que dê igual a zero. Qual que é esse valor? Menos 1, né? Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então, menos 1 é o valor que satisfaz essa equação para que dê o valor zero que a gente chama aí de raiz, né? O menos 1 é uma raiz dessa função. Então, aqui em equações, a gente tem isso também, né? O que seria uma solução de uma equação diferencial ordinária, no caso, né? Desde o encontro passado eu falei que a gente vai trabalhar nesse sentido, não com EDPs. Solução para uma equação diferencial é qualquer função f definida em algum intervalo que, quando substituída na equação diferencial, reduz a equação a uma identidade. É chamada de solução para a equação naquele intervalo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de equações diferenciais. Por exemplo, esse primeiro exemplo, verifique que y igual a x² mais 16 é uma solução da equação não linear. Aí, lembrando do encontro passado, isso aqui é um EDO de primeira ordem, só que ela não é linear porque o y está elevado a meio. Lembre que y e suas derivadas têm que ser elevado a 1. Então, isso aqui é uma equação não linear, mas ela tem solução, né? Como a gente pode ver, ele está pedindo para verificar aqui. Então, vamos observar aqui, né? Então, a solução, O que eu tenho que fazer? Por isso que eu falei que um pré-requisito era derivada, né? Se você quiser verificar que isso aqui é a solução, você tem que derivar. Então, y é x² mais 16. Como que você deriva? Y' de x vai ser a regrinha do tombo, né? Derruba o 4, tira 1 do expoente, dividido por 16. Se você quiser simplificar por 4, dá por 4 em cima, né? Fica x ao cubo, e 16 por 4 dá 4. Então, você tem x ao cubo dividido por 4. Isso é o y'. Ok. Então, tem dois jeitos de verificar isso. Você pode olhar essa equação assim. dy dx igual a... Desculpa, menos, né? Vou passar o x para cá. X, y elevado a meio. Isso vai ficar igual a zero. E aí eu vou substituir tudo aqui, ok? Então eu sei quem que é o y', que é x ao cubo, substituindo, né? Substituindo, vou substituir na equação. Então, quem que é o dy dx, né? Ou y' vai ser x ao cubo. X ao cubo sobre 4. Menos x. Agora, quem que é o y? Y é a função dada que é a solução, né? Que é x² sobre 16. Então, vamos escrever aqui, x² sobre 16, só que isso aqui está elevado a meio, né? Ok? Desculpa, aqui elevado a meio. Ou seja, a mesma coisa de raiz quadrada disso, né? Meio. Então, isso aqui a gente tem que é igual a quê? X ao cubo dividido por 4 menos x vezes x² elevado a meio vai ficar x ao quadrado, correto? E raiz quadrada de 16 é 4, ok? Então, quando você fizer x vezes x ao quadrado, vai dar x ao cubo. X ao cubo dividido por 4 menos x ao cubo dividido por 4, isso vai dar 0. Então, satisfaz a equação. Quanto que tinha que dar? 0. Quanto que deu? 0. Então, isso aqui caracteriza, ok, né? Deu identidade, né? Identidade nula. Outro jeito de verificar isso, que também estaria correto, era você pegar, derivou y com relação a x, deu isso aqui, x ao cubo sobre 4. Você ia chegar nisso e você não precisava passar para o outro lado negativo, você chegaria na igualdade. Desse lado daria x ao cubo sobre 4 e desse lado daria x ao cubo sobre 4. Também está ok essa verificação, tranquilo? Então, o que é a solução de um EDO?
É uma função que satisfaz aquela equação. Nosso objetivo no curso, na verdade, são descobrir essas soluções, né? Determinar técnicas para descobrir essas soluções. Aí a gente vai relembrando um pouquinho aqui também de cálculo, né? Outro exemplo, ó, a função y igual, aqui está meio apagado, mas é x elevado a x. É uma solução para a equação linear? Então vamos ver aqui, ó. Solução. O que a gente tem que fazer? Derivar. Então quem que é y'? Vou abreviar o x porque a gente sabe que é uma derivada. Y depende de x, né? Então quem que é o y'? Lembrando que o y está aqui. Y é x elevado a x. Lá do curso de cálculo, você sabe que quando você tem um produto de duas funções que dependem de x, para derivar você tem que usar a regra do produto, que fica a derivada da primeira, né, que é 1, derivada do x, vezes a segunda, e elevada a x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada de elevada a x, que é a função elementar da ela mesma, ok? Então, y' é e elevado a x mais x elevado a x. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos derivar de novo, né? Quem que é o y? Duas linhas. Novamente, eu tenho 1 vezes e elevado a x e elevado a x. Então, derivada de exponencial de x é e elevado a x, lá do curso de cálculo. Mais, aqui de novo, x e elevado a x, regra do produto. Fica a derivada da primeira 1 vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Então, isso aqui vai gerar o quê? Ó? E elevado a x mais 1 vezes e elevado a x. Aqui vai ficar, concordam comigo? 2 vezes e elevado a x, simplificando, né? Mais x e elevado a x. E daqui vai ficar e elevado a x mais x e elevado a x. Então eu recomendo, se você não está entendendo nada do que eu fiz aqui, tem que revisar lá a derivada, derivadas elementares e regra do produto, né? Não estou fazendo nada de absurdo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha equação para ver se eu obtenho identidade. Ó, substituindo em estrela, ele está falando que é a solução, então tem que satisfazer, né? Estrela é o que eu estou chamando, é isso aqui. Então, ó, aqui está falando que se eu derivar y duas vezes, menos duas vezes y' mais y, tem que dar zero. Então, vamos verificar. Ó. Quem que deu y duas linhas? Deu 2 vezes e elevado a x, mais x e elevado a x, menos 2 vezes y', que é e elevado a x, mais x e elevado a x, só estou substituindo, mais o y. Quem que é o y? É a função que é dada no início, x elevado a x. Isso tem que dar zero no fim, mas eu não vou colocar igual a zero, né? Vamos verificar. Aqui eu vou deixar quietinho, né? 2, opa, deu um bug aqui. 2 elevado a x, mais x elevado a x, menos 2 vezes e elevado a x vai dar menos 2 e elevado a x, correto? Aí, menos 2 vezes x elevado a x vai dar menos 2x elevado a x, né? E mais x elevado a x. Aqui. Ok. Aí a gente tem, ó. Aqui a gente tem 2 elevado a x, aqui. E a gente tem 2x elevado a x, cancela. Aqui a gente tem, ó, x elevado a x positivo, mais x elevado a x vai dar 2 vezes x elevado a x, menos esse 2x elevado a x, vai tudo se cancelar, né? Então, esse aqui vai ser igual a 0. Então, ok, ó. A gente sabe, então, que isso daqui, de fato, é a solução dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Então, donde y é a solução. Desculpa. Y é a solução de estrela. De asterisco, ok? Então, se você quiser verificar que é a solução, só derivar, substitui, se der identidade, né?
a gente tem que é solução. Perfeito? Vamos para mais um agora. Ó. Dentro dessa teoria a gente tem soluções. Esses dois exemplos que a gente falou, a gente tinha um exemplo de soluções que a gente fala que são explícitas. Ou seja, a gente tem explicitamente o y em função de x. A solução aqui é uma y de x, x elevado a x. Nesse exemplo passado, a gente tinha que a solução era dada explicitamente, ó, y igual a x à quarta sobre 16. Agora, tem vezes que as nossas soluções, né, das equações diferenciais podem ser dadas de forma implícita, como nesse exemplo aqui. Ó. A gente tem que, para x de menos 2 a 2, a relação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 é uma solução implícita dessa equação diferencial aqui. Como que eu verifico isso? Ó? Lembrando que isso aqui, a priori, né, sem essa condição, não é função. A gente sabe que isso aqui é a equação de um círculo, né, lá da geometria analítica, isso aqui não define função. Mas a gente sabe que é uma solução dessa equação. Como que eu verifico isso? Já que a gente tem uma função dada implicitamente, a gente vai usar a derivada implícita, né, que vocês estudaram lá no curso de cálculo. Então vamos ver aqui, a solução. Eu vou derivar implicitamente, a minha variável independente é a x, né? Então eu vou derivar com respeito a x, usando aquela notação lá do cálculo, né? X quadrado mais y menos 4 igual, e vou derivar dos dois lados com respeito a x. Ok? Aqui do lado direito, né, derivada da constante zero é zero. Aqui eu vou usar a linearidade da derivada, né? Então derivada com respeito a x, isso vai ser derivada com respeito a x de x quadrado mais a derivada com respeito a x, né, de y quadrado, menos a derivada com respeito a x de 4, só que a derivada da constante é zero, né, lá do curso de cálculo. Então, isso aqui a gente tem igual a zero. Lembre-se que y, ela é uma y de x, ou seja, ela depende de x. Então, ó, quando você derivar x ao quadrado com respeito a x, vai dar 2x, mais... Aqui você tem uma relação implícita, onde o y depende de x. Então, pela regra da cadeia, né, isso vai ficar vezes dy dx, ou y'. Derivação implícita, ok? Isso igual a zero. Aí você pode simplificar os dois aqui, né? Que está igual a zero a equação. E aí você tem isso daqui, ó. Que dy dx vai ser igual, ó. Esse x estava somando, vai passar para o outro lado diminuindo. Menos x dividido. Esse y que está multiplicando aqui o dy dx vai passar para o outro lado dividindo. Então aqui você tem a sua equação diferencial. Olha só, compara com o que a gente tem e o que a gente obteve. Então isso aqui é exemplo de uma solução dada de forma implícita de uma equação diferencial. Dá um pouquinho mais de trabalho de ver, porque isso aqui a gente tem essa relação de derivação implícita, né, que a gente estuda lá no curso de cálculo. E aí, quando você tem essa relação dada implicitamente, você, quando deriva uma função, aparece o y', né? Isso vem lá de derivação implícita, ok? Então, a gente tem soluções que são explícitas, que é só a gente derivar usando as regrinhas que a gente aprendeu, e tem uma derivação implícita, que é usando também a regrinha de derivação implícita, ok? E por fim, quando a gente fala em solução, aqui a gente tem novamente, ó, as funções y igual a c1 cosseno de x, y igual a c2 seno de x, onde c1 e c2 são constantes arbitrárias, são soluções dessa equação diferencial. Ó. Então, pode ser que você tenha mais de uma função que seja a solução de uma equação diferencial. Na verdade, no futuro, nós vamos aprender que a gente, quando encontra, né, aplica as técnicas de resolver EDO, nós não encontramos uma única solução, mas sim infinitas, ou que a gente chama de família de soluções. A gente vai encontrar funções como essa y, onde a gente tem aqui claramente que a gente não tem uma função, né? Isso aqui vale para qualquer valor de C1. Se eu trocar o C1 por 1, é solução. Se eu trocar por 2, por 3, por 4, por qualquer número real, já que ele falou que é arbitrário, isso aqui vai ser a solução dessa EDO, ok? Então, ó, veja
que legal, né? Então, quando a gente fala de solução, a priori a gente estava calculando anteriormente soluções particulares, porque não tinham constantes. Mas a gente vai ver mais para frente que quando a gente fala de solução, a gente tem, na verdade, são infinitas ou o que a gente chama de família de soluções. Eu vou fazer só para essa primeira, lembrando do cosseno, né? E aí a gente vou deixar do seno como exercício para vocês verificarem, ok? Um jeito bem bacana que eu gosto de ensinar quando eu estou dando curso de cálculo, e talvez vocês tenham aprendido, mas eu vou revisar aqui porque usa bastante. Desculpa, eu vou tentar fazer um círculo aqui. É para você não confundir essas derivadas de seno e cosseno, sempre lembre do círculo trigonométrico aqui, ó. Você tem o eixo deitado é dos cossenos, né? Aqui eu tenho cosseno. E aqui você tem o eixo em pé, seno, né? Lembre-se lá do círculo trigonométrico. Aqui embaixo você tem o menos seno. E aqui à sua esquerda você tem o menos cosseno. Ah, mas o que você quer com isso, professor? Só te dar uma dica para você nunca errar essas derivadas de seno e cosseno, que eu sei que vocês se confundem. Ó. Quando você usa o círculo trigonométrico e essa regrinha, a gente sabe que a derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, derivada do menos seno menos cosseno, derivada do menos cosseno, seno. Isso é cíclico e vai rodando. E lá no curso de cálculo também vocês viram a integral contrário, né? Contrário de derivação. Então, a integral do cosseno é seno, a integral do seno é menos cosseno, a integral do menos cosseno é menos seno, a integral do menos seno é cosseno e assim sucessivamente. Então, para você não confundir aí na hora de estar derivando, integrando, né? Lembre-se dessa imagem que você não vai errar isso, né? Então, eu vou fazer só para a primeira aqui para a gente encerrar essa aula de hoje, né? Então, eu vou fazer aqui a solução. Vou derivar y igual a C1. C1 é constante. Cosseno de 4x. Então, veja aqui que a gente tem uma composta de funções. Não é função elementar, né? Tem uma função 4x aqui dentro. Eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Mas sem problema. Y' vai ser quem? Ó? Derivada da constante é a constante, né? Regra do produto. Ou a constante linear sai para fora. Derivada do cosseno a gente sabe que é menos seno. Menos seno de 4x vezes a derivada do de dentro. Derivada de 4x com respeito a x dá 4, ok? Então, disso a gente tira, que o y' vai ser menos 4c1 seno de 4x, ok? E aí você vem, então, deriva novamente y2. Vou pegar e derivar de novo agora. Quem que está fazendo meu papel de y' é isso aqui, né? Menos 4c1 é constante, então, pela linearidade da derivada, fica aqui. Derivada do seno, agora eu poderia olhar com menos ou sem o menos, tanto faz. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de 4x, repete, né? Vezes a derivada da de dentro pela regra da cadeia, né? Que é 4. Então, disso a gente tem que 4 vezes 4 vai dar menos 16c1 cosseno de 4x. Agora você vem lá na sua equação e substitui. Ó, substituindo. Vou colocar aqui estrela. Essa daqui, y duas linhas é menos 16c1 cosseno de 4x mais 16, quem que é o y? Dado aqui no exemplo, y é c1 cosseno de 4x, ok? Aí você tem menos 16c1 cosseno de 4x mais 16 cosseno de 4x dá 0. Deu identidade? 0 e 0, né? Então, de fato, y é solução de estrela. Satisfaz. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje com relação às soluções. A gente pode ter soluções explícitas e implícitas, e basta a gente derivar, substituir na equação e obter uma identidade, né? E lembrando que soluções, elas são, na verdade, não uma, mas uma família ou infinitas soluções, né? As constantes aí vão ser arbitrárias, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, contem comigo.